Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Meus irmãos, nós iniciamos uma nova série de exposição no livro de Daniel. A semana passada fizemos a exposição do primeiro capítulo e hoje daremos sequência com a leitura do capítulo 2 de Daniel e nós vamos dividir esse texto em duas partes. Pregaremos o capítulo em 2 sermões. O primeiro sermão nós iremos até o versículo 23 e o segundo sermão iremos do versículo 24 ao 49. É um texto conhecido da palavra que relata o sonho de Nabucodonosor, o sonho de uma estátua gigantesca que gerava medo e pânico, pavor. E nós vamos falar sobre a primeira parte sobre o sonho. E na segunda parte nós falaremos sobre a revelação e a interpretação do sonho de Nabucodonosor. O sonho e seus efeitos e a segunda parte sobre a revelação e a interpretação deste sonho. Então acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus, a nossa edificação nesta noite. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandamento do rei? Então Arioque explicou
o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude e que o nosso Deus nos conceda a iluminação nesta noite, para a glória do seu nome. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Soberano Pai, queremos te bendizer e glorificar o nome do Senhor, porque tu és excelso, sublime, magnífico, bendito. Louvado seja o grande nome do Senhor. Diante da tua excelsa soberania, nós nos prostramos e suplicamos que tu nos envolvas nesta hora com a tua palavra, tirando qualquer falta de atenção e nos dando um coração concentrado na tua palavra. Edifica-nos nesta noite, fala ao coração da tua igreja e encha-nos, ó Deus, com o Espírito Santo do Senhor, porque carecemos de ti. É a nossa oração, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, em muitos momentos da nossa vida, nós estamos mais focados e centrados nos problemas do que necessariamente no panorama da história. Muitas vezes, as grandes pressões e os problemas que nos envolvem nos fazem focar o problema. E não são poucas as vezes que achamos os dilemas da nossa vida gigantes intransponíveis, monstros pelos quais não somos capazes de derrotar. E sucumbimos por vezes às pressões, apavoramos, desesperamos o coração e nem sempre sabemos como reagir em meio às pressões da vida. Não sei se na sua vida é assim, mas na vida de alguns servos da palavra de Deus, a reação deles não foi uma reação tão sábia diante das pressões. Pense, por exemplo, no caso de Abraão, lidando com a pressão quando teve que mentir que Sara era sua irmã, apenas negando que ela era a sua esposa, com medo de sucumbir à morte. Pense, por exemplo, no caso de Elias, que mesmo depois da gloriosa manifestação de Deus diante do confronto com os profetas de Baal, ainda assim, a postura de Elias diante da pressão de Jezabel não foi uma postura corajosa, persistente, sólida, mas foi exatamente de um homem acovardado diante das ameaças de uma mulher,
se sentindo totalmente derrotado, sozinho, em meio às pressões, foge então para uma caverna e ali então é confrontado com o Senhor e ele revela a sua autocondolência, né? Dizendo que apenas ele permaneceu em meio às pressões e às perseguições envolvidas pelos profetas de Baal. E Deus vai dizer para ele: não, Elias, você não foi o único. Eu preservei 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal e nem beijaram seus pés. Geralmente, quando deixamos de olhar o panorama da história e perceber quem governa soberanamente sobre ela, geralmente nos acovardamos diante das pressões e nos entregamos ao desespero. O capítulo 2 do livro do profeta Daniel revela que Deus, ele é o Senhor absoluto de toda a história. Ele tem nas suas mãos todas as nações. O mundo está nas suas mãos. Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Nada foge ao seu controle, nada foge ao seu governo. Está diante de nós aqui, irmãos, o homem mais poderoso do mundo naqueles dias, com o seu coração estraçalhado e perturbado, um homem que era uma inteligência grandiosa, um grande arquiteto, um grande conquistador, um grande educador, mas está prostrado em seu leito, não consegue dormir, porque não consegue decifrar o sonho que recebera do próprio Deus. Apesar dele atribuir os sonhos aos deuses, porque alguma coisa está acontecendo que noite após noite, Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, o grande conquistador daqueles dias, estava perturbado, porque ele teve um sonho, e os deuses certamente queriam lhe falar alguma coisa que ele não conseguia entender naquele momento. Você sabe que ele vai chamar todos os magos do seu reino, ninguém vai conseguir dar uma definição, porque ele teve um sonho com uma grande estátua, né, que se apresentava, uma estátua terrível, com cabeça de ouro, fino ouro, peitos e os braços de prata, né? Você pode ver isso aí no versículo 31. O ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em partes de barro. Esse é o sonho de Nabucodonosor que ninguém consegue revelar, e muito menos interpretar. Com isso, Deus está revelando que ele soberanamente governa o mundo. Ele governa o mundo. Ele é o Senhor que revela, por meio do seu servo Daniel, o que ele fará na história. E o reino que ele irá estabelecer, que será um reino eterno. Eterno. Por isso, na noite de hoje, eu queria chamar a sua atenção para o tema: confie no governo soberano do Deus do céu. Confie no governo soberano do Deus do céu. Em primeiro lugar, percebendo a incapacidade e frustração humana. Eu convido você a, primeiramente, se atentar para esse detalhe: a incapacidade humana diante dos planos e da vontade de Deus. Do versículo 1 ao versículo 11, você tem uma cena, e uma cena interessante. Talvez você tenha perguntado o seguinte: mas como assim, pastor? O senhor disse aí que Nabucodonosor teve um sonho, que possivelmente foi
noite após noite. Como assim? É interessante porque quando no versículo 1 é dito, Nabucodonosor teve um sonho, o sonho aí é plural no hebraico. Bem interessante. E no versículo 2, diz, então mandou o rei chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. É possível que Nabucodonosor não tenha tido um único sonho, mas é possível que ele tivesse o mesmo sonho noite após noite. Em alguns momentos, esse homem se desperta diante do pavor que esse sonho traz ao seu coração e ele não sabe qual é o sentido, qual é o significado. O que exatamente ele, como um pagão, ele vai entender o que os deuses querem lhe dizer, querem lhe revelar. E o que acontece, meus irmãos, é que isso aqui no seu terceiro ano, no ano terceiro do seu reinado, e aqui tem uma outra nota também muito interessante, porque, melhor dizendo que esse é no ano segundo do seu reinado, e talvez talvez a gente tenha uma certa confusão aqui, porque o treinamento de Daniel e de seus amigos, o treinamento demorou 3 anos. E como assim o texto, então, fala no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, esse tem sonhos? Porque a ascensão, geralmente, ela não era computada como um tempo de reinado. Então, a sua ascensão ao trono não se computa e, então, o seu tempo passa a computar a partir do momento que ele, de fato, é assunto ao trono. E por isso que o autor, então, está dizendo que este segundo ano é o seu segundo ano de reinado. Os 3 anos referido lá em Daniel é uma referência a esse período, computando também aí com a ascensão. E muito bem, meus irmãos, no segundo ano, então, ele tem esse sonho. Ele chama os encantadores, ele chama os magos, e todos vão à presença dele. Agora, imagine você, talvez ali de madrugada, você está dormindo 3, 4 horas da manhã, aquele sono gostoso, e você é convocado agora a estar perante o rei, perante o soberano da terra, Nabucodonosor, porque o rei está perturbado. Todos em casa estão em pânico, a família está em pânico, os servos estão em pânico, e os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, que eram uma referência aqui aos astrólogos, todos eles também estão preocupados, porque o que passa pela cabeça do rei? O que está lhe afligindo o coração? Qual é o dilema da sua alma? E quando eles se aproximam, então, diante de Nabucodonosor, esse declara, o seu espírito está perturbado, né? Veja aí o versículo 2, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Eu estou aqui angustiado para entender o que significa este sonho. Será que Nabucodonosor sabia qual era o sonho? Será que ele tinha consciência do seu sonho, do sonho que ele teve? Alguns entendem que Nabucodonosor não conhecia. Ele sonhava, mas ele não sabia qual era o sonho. Eu prefiro compreender, ao lado de outros estudiosos, que de fato Nabucodonosor sabia o que ele sonhou, mas não sabia a sua interpretação. Nabucodonosor não era ignorante em relação ao que tinha sonhado. Ele sabia exatamente o que tinha sonhado. Entretanto, a sua lógica é a seguinte: se os deuses são capazes de dar a interpretação dos sonhos, eles também são capazes de revelar o que sonhei. Possivelmente porque ele não confiava
na interpretação pura e simples dos seus estudiosos, dos seus servos, dos seus auxiliadores. Por que exatamente isso, irmãos? Porque se vocês derem uma olhada lá no versículo 8º, você vai perceber que Nabucodonosor está desconfiado da postura que esses magos estão tomando. Ele diz: percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença, até que se mude a situação. Vocês estão me enrolando, é o que Nabucodonosor está dizendo. Vocês estão me enganando. E eu não vou mudar o que eu disse. Se vocês não darem a interpretação do sonho, vocês serão despedaçados. Vocês serão esquartejados. Ou seja, se vocês interpretarem o sonho, vocês terão privilégios, serão agraciados, Muitas coisas boas vão acontecer com vocês. Mas se vocês não interpretarem, se vocês não revelarem e não interpretarem, todos vocês serão despedaçados, serão esquartejados. Aqui Nabucodonosor está exigindo algo que é impossível ao homem. É impossível para o homem resolver o que ele está solicitando: revelar o sonho e interpretá-lo. Por isso que todos os caldeus, aqui, os astrólogos, os intérpretes, eles poderiam, quando Nabucodonosor desse, por exemplo, a revelação do sonho, eles poderiam consultar os seus livros, que era comum naqueles dias, livros de interpretação de sonhos para cada momento, para cada instante. Eles poderiam ganhar tempo e interpretar, então, dizer a Nabucodonosor, enrolá-lo, ou enganá-lo com sua interpretação. Mas a opção que está sendo oferecida não lhes dão condições, ou não lhes dá a condição de poderem interpretar o sonho de Nabucodonosor. E aqui, meus irmãos, olha que coisa cruel, aí é o que o rei está dizendo, Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturos, ou serão feitas estrumes, serão moídas. Vocês serão moídos, vocês serão traspassados. Consegue imaginar trabalhar debaixo de uma pressão dessa? Você consegue imaginar a pressão que é trabalhar diante de um patrão, de um diretor, ou de um superior tirano? Nabucodonosor era um tirano. E, de fato, ele fez isso com Zedequias, rei de Judá, matando seus filhos e vazando-lhe os olhos, para que ele pudesse se lembrar sempre daquela última cena, da crueldade desse homem em matar os seus próprios filhos. Seria a última lembrança de Zedequias, o assassinato dos seus filhos. Você se lembra do episódio do próximo capítulo, da fornalha acesa? Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não se prostram diante da estátua de Nabucodonosor, erguida certamente em função deste sonho. E o que então foi feito com eles? Foram lançados dentro da fornalha acesa 7 vezes mais quente. Isto revela a crueldade e demonstra que este homem não estava de brincadeira. Ele não estava blefando. Ele, de fato, cumpriria o que estava falando. E aí, meus irmãos, nós temos então a palavra desses magos que diversas vezes eles estão dizendo: revela-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Até que, por fim,
Nabucodonosor dá sua palavra final no versículo 8 e 9, e eles então respondem no versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Ninguém na face da terra já fez um pedido tão exagerado como este que o Senhor está pedindo. Obviamente que eles não falaram isso, né? Seriam despedaçados naquela hora. Mas eles estão dizendo: olha, o que o Senhor está solicitando é algo impraticável. Nenhum rei já solicitou isso. Por quê? Eles respondem no versículo 11: a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Somente os deuses podem revelar. E onde os deuses estão? Os deuses não moram com os homens. Eles existem, mas eles não moram com os homens. Eles não podem fazer absolutamente nada. Se nós formos, por exemplo, um pouco para a filosofia estoica, nós vamos perceber que os estoicos eles não negavam a figura de deuses, mas eles diziam que os deuses não interferiam na vida humana. Os deuses não interferem. Se eles existem, eles não se relacionam conosco. Essa é a filosofia, essa é a teologia dos caldeus. Os deuses existem. Eles até podem nos dar a revelação nos seus livros escritos, mas eles não moram conosco. A interpretação pode ser possível, mas não a revelação. Nabucodonosor então está dizendo, logicamente, se ele não pode revelar, eles também não podem interpretar. Nós estamos diante de homens incapazes, homens que não podem fazer absolutamente nada pela sua própria vida e pela sua própria salvação, a fim de aliviarem o coração. O que temos aqui é uma descrição perfeita do que é o homem sem Cristo, do que é o homem natural. Ele não é capaz de compreender a revelação de Deus, a revelação especial do Senhor. Ele pode ser inteligente, ele pode ser um grande conquistador, ele pode ser um grande idealizador, ele pode ser um grande educador, um grande arquiteto, ele pode ter uma capacidade, ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, ele pode ter glória, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver o Espírito de Deus, ele não é capaz de compreender a revelação do Senhor. O homem natural não pode discernir coisas espirituais, somente aquele que tem a mente de Cristo é capaz de compreender aquilo que Cristo tem para ele. O Espírito conhece a mente do Pai, e somente aquele que tem o Espírito é capaz de entender a vontade de Deus, porque tem a mente do Senhor Jesus Cristo. O homem sem o Senhor Jesus, ele está prostrado, ele está ele vive exatamente o que é a vida de Nabucodonosor, sem perspectiva e sem esperança. Ele sabe que tem algo maior, ele sabe que tem algo além da sua compreensão, mas ele não é capaz de discernir, ele não é capaz de entender. Ele fica tateando nesta vida, entre o ateísmo, entre o paganismo, se apega às coisas naturais, mas ele não consegue entender o segredo da vida. Porque o segredo da vida está em Jesus Cristo, que é a revelação última de Deus. Ele é a resposta para a necessidade mais profunda do homem. Somente Cristo pode, de fato, solucionar os maiores dilemas da alma humana. Nabucodonosor, que é poderoso, está em dilema, e os seus pesquisadores também estão em dilema e não são capazes de solucionar o seu problema. Perceba, querido, que quando você foca em demasia nas suas próprias habilidades, a única coisa que vai restar para você é frustração. É frustração, porque você, por você mesmo, não é capaz de entender e de solucionar os mais diversos problemas desta vida. Somente
através do poder e da sabedoria de Deus em Jesus Cristo. Então, confie no governo soberano de Deus. Confie no governo soberano do Deus do céu, percebendo exatamente a incapacidade humana de solucionar o seu próprio problema, os seus próprios dilemas. Em segundo lugar, confie no governo soberano do Deus do céu, mantendo uma postura sólida diante das pressões. Confie no governo soberano do Deus do céu, mantendo uma postura sólida diante das pressões. É incrível a postura desse adolescente, possivelmente com 17 anos. Eu imagino aqui a reação dos feiticeiros, dos encantadores, dos caldeus todos na presença do rei, diante daquela sentença terrível. Porque, perante sua última resposta, ou a última resposta deles, veja qual foi a reação de Nabucodonosor no versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Todos deveriam ser despedaçados, esquartejados, todos seriam moídos perante a indignação e a fúria do poderoso da terra, Nabucodonosor. Cruelmente seriam punidos e castigados, pura e simplesmente porque não foram capazes de resolver o problema do coração do imperador, do rei. Agora Daniel está na sua casa, e chega então Arioque para pegá-lo, e Daniel não entende o porquê, em primeiro lugar, mas Arioque chega exatamente para pegá-lo, para que ele fosse morto. E você acha que Daniel está perturbado? Você acha que Daniel está angustiado? Ele recebe aquela notícia com pânico, com pavor, com desespero e angústia no coração? Não. A figura de Daniel, um adolescente, possivelmente com 17 anos, é uma postura de fé e de convicção. E veja o que está aí no versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente. Olha que coisa linda. Falou avisada e prudentemente, com sabedoria. Daniel não entra em pânico, mas sabiamente. Ele fala a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os reis da Babilônia, versículo 15. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandamento do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. O rei, diga o tempo. Eu só preciso de tempo. E eu darei a interpretação a você. Essa é a postura de um homem que confia no seu Deus. A soberania de Deus é uma das doutrinas mais reconfortantes, mais consoladoras para o coração do crente. Porque a soberania de Deus nos mostra que Deus nunca é pego de surpresa. A soberania de Deus nos mostra que Deus nunca está fora do seu trono. Deus nunca está fora do seu comando. Deus não cochila, Deus não tira um tempo de férias, Deus não tira folga. Deus está sempre no controle de todas as coisas, governando absolutamente sobre tudo e sobre todos. Ele reina de forma soberana e poderosa.
E esta é a convicção de Daniel, e certamente esse é o motivo pelo qual ele está tranquilo. Porque no capítulo 1, quando o rei determinou a ração, e não era uma opcionalidade para Daniel e seus amigos, Daniel dependeu de Deus. E porque ele dependeu de Deus, ele pôde ser fiel e não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele não dependeria de Nabucodonosor e nem se contaminaria com as finas iguarias de Nabucodonosor, mas se manteria fiel diante do Senhor. Deus está acima de qualquer coisa. Mas compreenda, meu irmão, se você não é fiel nas pequenas coisas, você não será nas grandes. Se você não cultiva a fidelidade a Deus nos mínimos detalhes da sua vida, quando vierem os problemas severos, você não vai exportar corretamente. Sua atitude será, muitas vezes, de infidelidade, de pânico, de medo, de pavor, de desesperança. Porque se somos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. Daniel foi fiel no pouco. E aos 70 anos ele foi fiel, quando tinha diante de si a ameaça de ser lançado para leões famintos. Igualmente, seus amigos foram fiéis no pouco. E perante a ameaça de serem lançados numa fornalha acesa, eles também se mantiveram fiéis. Antes importa-nos agradar a Deus. Mas como você se porta diante das pressões desta vida? Como você se sente? Qual é a tua postura quando você está passando por momentos difíceis? Você apenas confia no Senhor? Você apenas descansa no Senhor? Você consegue pensar no tempo e no modo? Você consegue pensar no tempo de agir, no tempo de falar? Você é capaz de se posicionar exatamente como este homem? Você deve se lembrar do Senhor Jesus Cristo, quando estava debaixo de pressão, ele que é o nosso exemplo maior. Eu quero que você entenda que Daniel foi um exemplo para as pessoas dos seus dias, mas o seu exemplo maior é Jesus Cristo. É para ele que você deve olhar. É para a fidelidade de Cristo e para a postura sólida do Senhor Jesus, diante de todas as pressões que ele vivenciou por conta dos fariseus, dos escribas, dos essênios, dos sacerdotes, de todos que estavam tentando lhe pegar em alguma falta. Jesus Cristo se manteve fiel ao seu Pai, ao seu ministério, em todo o tempo. Querido adolescente, olhe para Jesus Cristo. Ele é o padrão de solidez que o seu coração precisa. Querido pai, querida mãe, querido irmão, querido amigo, olhe para Jesus Cristo. Porque mesmo diante da morte, do Getsemane, ele se manteve fiel e submisso à vontade do seu Pai. Enquanto temos Nabucodonosor perturbado e os seus servos debaixo de uma sentença poderosíssima e certamente em pânico, Daniel está sólido, firmado na rocha, naquele que governa soberanamente sobre a história. Daniel tinha em mente o panorama da história. Deus está no comando. Confie no Deus, confie no soberano, no governo soberano do Deus do céu, mantendo em terceiro e último lugar uma atitude de verdadeira adoração ao Deus do céu. Mantenha uma atitude de verdadeira adoração ao Deus do céu. Veja aí no versículo 17 em diante, que o texto diz o seguinte: Daniel vai à presença do rei, solicita tempo para revelar o sonho, e então o texto diz aí, versículo 17, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros.
para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Assim como José foi um mediador e não permitiu a destruição do povo naqueles dias, Deus está usando Daniel como uma espécie de José, para que todos os problemas fossem solucionados através da sua revelação. Mas Daniel, ele agora pede tempo. E ele pede tempo para quê? Para consultar os livros de autoajuda, para fazer uma pesquisa no Google, para fazer uma pesquisa em todos os recursos, em todos os livros, em todas as bibliotecas. Daniel pede tempo para orar ao Deus do céu, para suplicar por misericórdia. Meus irmãos, quantas vezes nós somos ansiosos demais e precipitados demais? Nós somos imediatistas. Queremos as coisas do nosso jeito e no nosso tempo, na nossa hora. Não estou pronto a esperar. Tem que ser no meu tempo. Tem que ser agora. Daniel pede tempo. E pede tempo para se colocar debaixo da dependência de Deus. Tempo para orar ao Senhor. E Daniel não apenas se coloca na presença de Deus, Daniel compartilha com seus amigos. Tem gente que esconde seus problemas da igreja. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber os seus problemas. Isso é um problema, porque você perde com isso. Por mais grave que seja, você precisa de bons amigos. Você precisa de pessoas ao teu lado, para que essas pessoas intercedam com você e por você. Nós precisamos de bons amigos. De bons amigos intercessores. De pessoas que intercedem. Nós temos a igreja. E nós carregamos as cargas uns dos outros. A igreja tem esta finalidade. De ser auxílio também. E Daniel, nesse momento de pressão, o que ele faz? Ele não se desespera, mas ele ora a Deus. Ele busca a Deus e convoca os seus amigos para que peçam ao Deus do céu que tenha misericórdia. Né? Versículo 18, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. É o que ele faz. Ainda à noite, o versículo diz, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Assim como Nabucodonosor sonhou e perdeu o seu sono à noite, Deus revela a Daniel o seu mistério à noite. E o que esse homem de fé faz? Ele sai correndo para a casa de Nabucodonosor? Não. Veja o que ele faz. Versículo 19. Daniel bendisse ao Deus do céu. Ele adora ao Senhor. É a sua postura de adoração. Ele glorifica a Deus. O que você pensaria? Você está com a corda no pescoço? Sua vida está por um fio. Você correria para avisar o rei? A postura correta de um verdadeiro adorador é render graças e reconhecer aquilo que Deus faz, o que Deus opera, o que Deus realiza na sua própria vida. Um crente precisa ser grato. Um crente precisa ser um adorador. Um crente precisa ser paciente, ele precisa confiar, ele precisa depender de Deus. E quando vier sobre ele a bênção de Deus, o que ele tem que fazer é adorar a Deus. Esta igreja deveria estar repleta, domingo após domingo, pela grande obra que Jesus Cristo realizou por ela. Esta igreja deveria estar repleta, e aqueles que foram livres desta pandemia deveriam estar aqui dia após dia do Senhor, celebrando o seu nome, adorando por quem Ele é.
e por tudo que ele faz. É o que esta igreja e todas as igrejas de Jesus Cristo deveriam fazer. Deveríamos orar mais, deveríamos adorar mais, deveríamos agradecer mais. Deveríamos abandonar a negligência e o desprezo pela piedade. Porque o coração piedoso deste homem jovem, e aqui eu quero repetir aqui, meus irmãos, porque a gente tem esse negócio de falar assim, é fase. Adolescência é fase. Lembre-se, Daniel era um adolescente numa terra distante. Daniel era um adolescente numa terra distante dos seus pais, dos seus amigos, da sua casa, de tudo que era dele. E Daniel se posicionou firme na presença do Senhor. Ele adora o Senhor. Vocês vão entrar na faculdade, crianças, adolescentes, jovens. Vocês entrarão na universidade. E lá vocês serão desafiados. Por vezes a fé de vocês será estraçalhada por muitos professores que vão confrontar vocês, que vão zombar de vocês. Qual deve ser a postura? De frieza espiritual? Não, de solidez na fé, de evidência de amor pelo Deus do céu, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, por nós. A verdadeira sabedoria. Então, crianças e adolescentes, jovens, queridos, se não nos apegarmos a Deus agora, não nos apegaremos com facilidade nas provações, a menos que Ele queira usar da provação para tratar o seu coração, que é o que Ele faz muitas vezes. Se valer da provação para tratar o seu caráter, para tratar a sua vida, para tratar a sua fé. Ele faz isso muitas vezes. Mas muitos sucumbem diante de tudo isso. Mas a postura desse homem foi dizer o seguinte, veja só, leia comigo do versículo 20 ao versículo 23. Olha o que ele diz, ele fala para Deus. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Por quê? Porque dele é a sabedoria e o poder. Não está com os deuses, mas está com o Deus do céu. Versículo 21. Ele é quem muda o tempo e as estações. É Ele quem controla o tempo e todas as estações. Olha que interessante. Remove reis e estabelece reis. Nabucodonosor, quem entronizou você foi Deus, foi o Deus do céu. E nós vamos ver na interpretação do sonho que o mundo está nas mãos desse Deus. Ele estabelece o reino babilônico, ele levanta o reino persa, ele levanta o reino grego, romano, e assim por diante ele levanta e derruba tronos e reinos. Mas o seu reino vai de eternidade a eternidade. Homens poderosos se levantam e homens poderosos caem, mas Deus continua no seu trono e no seu lugar. O versículo diz ainda que ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele quem dá sabedoria para a revelação. Olha o que fala aí. Versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nabucodonosor, os deuses falsos dos caldeus não são capazes de responder, porque não existe uma nação na face da terra que tenha um Deus tão sábio que escolheu um povo para morar com ele, para servi-lo. Olha o que Deuteronômio capítulo 4, versículo 7 diz. Olha que coisa. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor Yahvé, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos?
Não existe nação que tenha um Deus tão achegado e tão próximo. Um Deus que habita nos céus, mas que se relaciona com o seu povo. Um Deus que é totalmente transcendente, mas é também imanente, porque se relaciona. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. É isso que Daniel está adorando ao Senhor. Com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Não só a revelação, mas também a interpretação. Qual foi a tua atitude na semana passada diante do problema que você vivenciou? Você buscou sabedoria de Deus? Você adorou a Deus, ao Deus do céu? Você bendisse ao Deus do céu? Qual tem sido a sua postura agora, diante dos problemas que você tem vivenciado em casa, fora de casa, no trabalho? Você tem bendito o Deus do céu? Com ele mora o poder e a força. Ele revela o profundo e o escondido. É esse Deus do céu. A este Deus do céu nós adoramos e servimos e amamos. Porque este Deus do céu nos enviou a sua sabedoria personificada, Jesus Cristo. Ele quem nos capacita a vivermos e a nos portarmos corretamente em meio às coisas boas e em meio às coisas difíceis. Meus irmãos, confie no governo soberano do Deus do céu. Em primeiro lugar, percebendo a incapacidade e frustração humana. Em segundo, mantendo uma postura sólida diante das pressões. Em terceiro, mantendo uma atitude de verdadeira adoração ao Deus do céu. Que assim o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde hoje e sempre para o seu louvor e glória. Amém.